Salve, salve, fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bate-Papo Indie. E hoje aqui Mugiguchi, com muita alegria, inaugurando aqui um quadro, a gente tá trazendo aqui dois caras da indústria dos games que já estão desenvolvendo jogos e que tem coisa boa já pra gente jogar e que eu acho que esse papo de hoje vai ser muito interessante aqui. E desde já quero agradecer demais aqui ao PR Dev e também ao Alisson Monteiro, pelo Combo Game Studio aí. E eu já logo vou passar a palavra para vocês aí, mas e aí, Mugiguchi? Tá animado para hoje? Cara, bastante. Igual a gente comentou no primeiro vídeo aqui do canal, um dos grandes focos que a gente quer trazer é um spotlight para estúdios brasileiros também. Então é com muita alegria que a gente traz aqui a nossa primeira entrevista com devs brasileiros, né? Então, muito obrigado aí de novo ao Pierre e ao Alisson pela participação aqui com a gente. Eu acho que a gente vai ter um papo bem bacana, não só para quem gosta de jogar, mas também para quem quer fazer os seus próprios jogos, né? Então, a expectativa aqui tá bem bacana com o canal. Perfeito. A gente separou várias perguntas aqui para fazer para vocês e eu já quero começar logo com elas, mas antes acho que vocês podiam se apresentar um pouquinho para a galera. Acho que o Alisson pode começar aí, Alisson. Quem é o Alisson, né? Como é que você começou nessa carreira e conta um pouco de você aí para a galera te conhecer. Beleza. Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer. Meu nome é Alisson Monteiro. Eu tenho 36 anos e eu comecei a estudar Game Dev em 2018. Aí nessa trajetória de Game Dev, de fazer Game Jams, no curso que eu fazia, que eu participo, que é o Aprenda Unity, conheci o Jean, e desde então a gente está sempre aí, se engajando na área de Game Dev. E recentemente a gente lançou o nosso projeto mais relevante, chamado Alien Strike. Muito bom, muito bom. Cara, eu vou até fazer um comentário aqui. Você parece que você é bem mais novo, né? Fiquei surpreso com a sua idade, então tá conservadaço, hein, Pierre? Não, já tô quase rodando sem óleo já. Vai lá, Pierre, conta um pouco de você pra gente. Fala pessoal, boa noite, tudo certo? Meu nome é Jean-Pierre, mais conhecido como PR Dev dentro da indústria de jogos, que me apelidei e o pessoal pegou. Eu tenho 38, não estou conservado quanto o Alisson, porque eu já falei para ele que ele é o Tim Burton lá da vida, lá, aquele filme antigo lá que eu esqueci o nome agora. Eu brincava muito com ele, porque ele tinha uma foto no Telegram que ele parecia que tinha 15 anos. Eu falei, cara, você tem 15 anos? Ele falou, não, eu tô com, na época, 30 e poucos. Eu falei, da onde? Mas tudo bem, a foto enganou muito tempo. Cara, eu tô na indústria mexendo, assim, desde 2019, junto com o Adson, no mesmo curso que a gente iniciou, que é o Aprenda Unity. E eu comecei a mexer com ele em 2015, que o Patrick, né, que é o professor do curso, ele começou alguns cursos para iniciar, até porque ele é autodidata, começou a fazer algumas coisas. E eu peguei, na verdade, porque eu comecei com o Game Maker, né, aquele Game Maker que o pessoal gosta, porque é tudo vai encaixando, mas eu sempre tive um probleminha com esse negócio de encaixe, e aí eu não conseguia montar direito. Aí quando eu vi esse curso do Patrick, que era um jogo de corrida infinita, cara, ele fazia 2 passos, tinha 3 vídeos lá, que hoje em dia nem tem mais no canal. E eu vi aquilo funcionar, falei, cara, gostei da ideia, que eu sou muito visual, gosto das coisas visuais. E aí eu vi, tanto que eu sou formado em sistema de informação, nunca mexi na programação, sou formado, mas deixei de lado. E aí quando eu vi funcionando, vi o bonequinho mexendo, eu falei, cara, não é para agora, mas vamos fazendo, progredindo. Aí eu fui estudando no mesmo curso que ele. E aí a gente se conheceu, né, numa Game Jam em 2019, do Wayne Soares, né, que é do Crie Seus Jogos, que ele tem, né, um ACSJ Academy dele lá. E aí ele abriu para gente de fora participar da Game Jam. E aí o nosso amigo em comum, o Eric, ele falou, cara, tá tendo uma Game Jam, você não quer testar? Eu falei, puta, cara, né, você fica meio com medo, né? E aí falou, não, vamos testar. A gente fez uma menor, fizemos um joguinho de 2 dias lá, aí a gente foi fazer esse jogo um pouco maior. Juntou eu, o Alisson, a Zago, que é uma nossa amiga também, e o Bruno, que é um outro programador, e a gente foi bem, o jogo pegou em primeiro, que ganhou, né, a segunda CSJ Academy deles lá, e a gente quase lançou o jogo, a gente começou a reformular, porque ele é um jogo de carta, então você é um deus que utiliza suas cartas com várias pragas, vamos dizer assim, né? A gente fez algumas referências com Lula, Bolsonaro, umas coisinhas ali e tal. E
E, cara, a gente gostou porque era isso. Ela progredia, você tinha que impedir que ela progredisse com algumas questões e o jogo, o pessoal gostou, tá super bonito, né? O Alisson manda muito bem, a Zago também na parte de arte. E a gente pegou gosto. Tanto que a gente tem, acho que, 12 ou 13 jogos juntos, né? O Alisson tem um pouquinho mais, que eu dei uma parada um tempo que eu estava estudando. Então, assim, a gente pegou gosto, a gente sempre foi bem em todas as Game Jams, a gente ficou em segundo, terceiro. Tem uma internacional que a gente foi, é 99 Game Jam, por exemplo, eu não lembro que data, mas tinham 260 jogos, a gente ficou em 13º no geral. Então, assim, a gente viu que tinha alguma coisa, né? E nesse meio do caminho, eu com o Alisson conversando, o Alisson, né, como eu falei, ele desenha muito bem, e aí ele fez um Goof Troop, uma pequena cena no Goof Troop ali, né? Eu falei, cara, por que você não, né, faz a primeira fase, né? Ele sabia programar também, fez o curso comigo. Eu falei, não, tô meio ocupado, que não sei o que, não dá tempo. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer nessa parte, que eu já aproveito para estudar, e aí você vai desenhando, né, o restante. Então a gente lançou, né, esse Goof Troop Remaster, a primeira fase, bateu 30 views na IT, 15 mil downloads até agora, no tempo que ele tem, e tipo, trouxe uma visibilidade pra gente muito grande, tanto que aí nasceu o nosso primeiro jogo, que é o BioGuard, que a gente fez com o pessoal, que é um Tower Defense dentro do corpo humano, que a gente participou de uma Game Jam até de Santos, que o Alisson recebeu o prêmio lá pra gente. E aí foi desenrolando toda essa ideia e conversando, e aí esse do Alisson, do Alien Strike, o Alisson pode até explicar melhor, ele é mais antigo ainda, é que o Alisson ficou segurando a ideia, e aí ele ficou, não, é só meu, é que eu vou fazer, ninguém vai tocar nele não. E aí eu fiquei enchendo o saco dele pra gente conseguir lançar a ideia do jogo, porque ele é bem diferente do inicial, e a gente tá nessa ideia agora, né, fechamos agora, né, o Alien por enquanto, a gente tá produzindo um extra para ele agora, que a gente tá querendo, já queria trazer, né, mas a gente, né, tempo é complicado, e então a gente tem as ideias, a gente tem ideias de uns jogos já meio que parados ali no meio, o Alisson também tem ideia, a gente vai juntando ali, mas atualmente a gente tá fazendo isso, um extra ali pro Alien Strike, e as ideias por fora ali pra gente já pensar no próximo jogo. Cara, sensacional, muito bom ouvir essas histórias assim, até um pouco diferente do que a gente costuma ouvir, às vezes trocando umas ideias com uma galera da indústria, principalmente o Mugiguchi, ele vai muito evento, assim, ele conversa bastante com os desenvolvedores, assim. Normalmente, quando eu assisto alguns bate-papos assim, eu percebo que é uma galera que já é nova, já, tipo, saindo, já entrando nesse mundo desde de cedo ali, e já, né, fissurado para fazer a parada. E vocês, pelo jeito, foi um negócio que foi um pouco mais tarde ali, né? E veio e já mergulharam de cabeça e conseguiram rapidamente ali. Rapidamente, né? Lógico que tem uma jornada ali, mas vocês conseguiram um reconhecimento muito legal, que às vezes muitos tentam, não conseguem, né? E esse negócio do PR Dev, que é esse seu apelido no mundo dos desenvolvedores aí, ó, Mugiguchi, esse apelido dele aí, isso é um problema. Até hoje a galera acha que ele chama Augusto, tá? As pessoas chamam ele de Augusto. Então, é isso. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar, até para dar contexto para quem não tiver muito por dentro do assunto, né? Que tem muitas histórias que começam igual de vocês, e eu acho isso muito interessante nessa questão das Game Jams. Para quem estiver assistindo e não tiver muito contexto do que é uma Game Jam, geralmente é um evento ali onde desenvolvedores se juntam para desenvolver um jogo num curto período de tempo, com um tema que normalmente é dado em cima da hora, né? Então, geralmente, as pessoas que vão para esse evento, elas nem sabem sobre o que elas vão fazer o jogo ainda. Em cima da hora ali, eles vão dar esse tema para você, e você, junto com outras pessoas que talvez você nem conheça ainda, você vai ter um tempo bem limitado para você exercer sua criatividade e fazer um jogo em cima da hora. E isso, cara, é muito legal porque não só a história de vocês, como eu já tive experiências com isso também, já participei em algumas Game Jams, e é muito legal, e é bacana de incentivar a galera que tá assistindo também, que se você tem vontade de fazer o seu jogo e você se esbarra muito naquela, tipo assim, poxa, eu sou um cara de uma habilidade só, eu não sei mexer com música, ou eu não sei mexer com arte, ou eu não sei mexer com programação, Game Jam é muito legal porque você começa a integrar uma comunidade, que é um negócio legal. Eu já vi que você
vocês participaram de uma comunidade aí do curso que vocês fizeram. É uma forma legal também. Não tinha conhecido pessoas que se juntaram através de um curso ainda, né? Mas é bem interessante de ver. Mas é muito legal sempre incentivar o pessoal a fazer jams, porque, igual vocês falaram aí, vocês já fizeram mais de 13 jogos depois disso, né? É uma coisa bem interessante ver que você conhece pessoas, você faz amizades, você monta times. Então é sempre uma coisa que incentiva as pessoas a continuar na área e é bem legal. Eu acho que essa história de vocês é bem legal assim mesmo, sabe? Eu já vi bastante e gosto muito de ver quando dá certo. Parabéns aí pro time. E, pô, cara, muito legal mesmo. E a respeito da Game Jam, que nem você comentou, que eu acho legal, o pessoal, que nem eu falei, o pessoal fica com medo, né? Não precisa entregar o jogo completo. É a questão de você fazer a ideia funcional, o que você pensou ali, porque às vezes acontece que a gente teve muito problema no começo da nossa equipe, a gente tinha umas ideias que, assim, são 4 dias para fazer, a ideia nossa, acho que era por um mês, alguma coisa assim, a gente queria entregar aquilo lá em 4 dias. Tanto que tem uma história que é bacana, que, assim, eu trabalho, né, eu trabalho com parte de telecom, então eu faço trabalho normal, venho para casa e o tempo que sobra eu faço dev. E aí teve uma Game Jam que a gente teve uma ideia um pouquinho fora da curva ali, e aí eu falei, gente, eu tô indo dormir no dia anterior, tá, hora meia-noite, alguma coisa. A gente vai dar mais uma olhadinha aqui e a gente vai dormir também. Aí tava o pessoal fazendo a Game Jam, eu acordei, eu acordo cedo, sei lá, tive 8 horas no serviço. Aí eu abri o Discord, né, pra dar uma olhada, né, se tinha mexido alguma coisa, o pessoal tudo na live ali. Falei, caraca, meus caras estão lá ainda. Aí eu apertei, vocês acordaram cedo, então a gente nem dormiu. Falei, como assim? Aí os caras, não, deu problema aqui, problema lá, a gente tá mexendo aqui, e tinha um prazo pra entregar no dia. Toda gente, tô trabalhando, tá, precisar de ajuda. Falei, caraca. E aí a gente teve muito problema em diante por causa disso. Quer fazer um mundo numa Game Jam e não dá tempo. Mas assim, a gente entrega. Então, mesmo com alguns defeitos ali, o legal é você entregar. Porque aí o que nem você consegue aprender tempo de escopo, que a gente aprendeu muito na raça, pensar, às vezes, numa mecânica única, teve um jogo que a gente fez, que foi um dos últimos, né, da empadinha, que é uma empada que entra dentro do computador. A gente fez um 3D com 2D. E aí, a gente, não, vamos pensar em 3 mecânicas. Em vez de pensar, não, vamos fazer uma só. Não, já fizemos 3 de uma vez. Aí no meio do caminho a gente tirou uma, porque não ia dar tempo. Então a gente entregou 2. Mas é essa coisa que é interessante. Você vai aprendendo a mesclar o seu tempo ali que você tem, e mesmo que não saia o que você achou que ia sair no final, é legal você entregar alguma coisa, você tem até o feedback. O pessoal entende que aquilo lá é Game Jam. Isso que é legal, quando vai jogar o seu jogo da Game Jam, ele entende. Mas se o jogo estiver quebrado, tiver com que a gente entregou com um jogo com placeholder dentro de tiro, o tiro era uma, em vez de ser o tiro, era uma roda só ali que a gente esqueceu de tirar e o jogo foi assim mesmo. Então é legal. Então, assim, para quem quer se aventurar, quer entrar na área, participe, que nem você falou, o cara trabalha com som, o cara mexe com parte de game design, que eu peguei depois para mexer, alguma coisa assim. Então, mesmo que não saia aquele, nossa, imaginei alguma coisa, mas vai fazendo, porque vai chegar uma hora que você vai pegar o ritmo na prática ali, que nem eu falei, a gente fez 12, 13, e aí começa fazendo um ritmo tão, assim, tá pronto. Você vai ver, nossa, mas em pouco tempo vocês fizeram isso? Tanto que a gente teve um jogo que a gente também fez nessa ideia de 3D com 2D, que você trabalha numa contabilidade, e aí o pessoal que olha o jogo, olha a qualidade do jogo que ficou em 2 dias, o pessoal fala, não, vocês não fizeram em 2 dias, vocês tinham pronto. Falei, não, gente, né, a gente acostumou ali, fizemos um foco, e foi um dos jogos que o pessoal gostou bastante, foi os últimos que a gente fez também. Maravilhoso, maravilhoso. E pelo jeito, o jogo aí, o jogo da vez aí que vocês falaram que vamos falar, o jogo mais importante, né, e o que tá com destaque, é o Alien Strike, né, o Blasting the Intruders, que vocês, já tá disponível esse jogo para ser jogado, tá em todas as plataformas ou só na Steam? Eu acabei não... Quem jogou o jogo aqui foi o meu amigo Mugiguchi aqui, eu acabei não conseguindo jogar ainda, mas tá na Steam, né? Beleza. Então tá na Steam, custando R$29,99, né? E, cara, do que é esse jogo, assim? Da onde veio a ideia de fazer esse jogo? Foi sem querer? Você, o Alisson, ele simplesmente começou a brincar e falou, cara, pode dar certo? Como é que foi isso aí, Alisson? Então, o curso que eu e o Jean, que a gente faz parte da comunidade, tinha uma etapa final que você tinha que fazer um jogo
com base nas programações que você ensinava. Então, o professor ele sempre pegava um jogo assim, fácil e prático, pronto, já com a ideia pronta, as artes prontas, o som pronto. Você só tinha que replicar as mecânicas que ele ensinava. Só que aí, na etapa de conclusão do curso, você tinha que criar o seu protótipo. Então, você tinha que criar a sua ideia. Podia ser qualquer coisa. E aí, foi na época da pandemia que eu comecei a terminar essa etapa, foi para 2020. Deixa eu só te interromper perguntando uma coisa. O professor, ele dá os assets de um jogo, uma ideia, e aí todo mundo precisa fazer a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa, tipo, seguir a mesma linha é como se ele tivesse dado o objetivo para vocês, ele é o produtor, vamos falar assim, ele tá ali na cadeira de, né? E aí vocês desenvolvem e mostram para ele se vocês aprenderam a implementar tudo aquilo, e depois você pode ter uma ideia livre, que não necessariamente usa essas ideias do professor, é isso? É isso mesmo. Tanto que, se eu não me engano, o primeiro projetinho é um runner. Então, o único comando que você tem é apertar para cima ou para baixo. É os únicos botões que usa. Que é um personagem correndo numa ponte, e aí tem 2 caminhos que ele tem que escolher. E dependendo do caminho que estiver vindo, vem um barril para te atropelar, né? E aí você tem que ficar desviando dos barris enquanto você está tipo, se movendo. É bem simples, mas a partir dessas ideias, ele criava vários projetinhos, ele já dava a arte já, o pack para a pessoa baixar, o pack de som também. E aí, nesse processo, ele ensinava como é que eu faço o personagem andar, como é que eu faço o barril se mover, como é que eu faço gerar ponto, como é que eu faço para entender que o personagem morreu, como é que eu faço para saber se eu venci, né? Como é que eu faço para a ação gerar algum som. Então, a partir desses projetinhos que a gente ia aprendendo a parte de programar, do game design, aprendi a ferramenta que é a Unity, né? O nome do curso é Aprenda Unity, então é Engine usada em Unity. Então, com esse acervo de projetinhos que ele ensinava, aí na etapa final ele dava esse desafio, vocês criam o projeto de vocês, a ideia de vocês. Ele sempre indicou recursos gratuitos que tem na internet, que tem vários, né? Som, música, arte. Então, você consegue mesmo pegar algumas coisas e inventar. Ou se você quiser desenhar, que nem eu também me aventurei a desenhar um pouco, né? Porque eu tinha um pouco de habilidade com desenho. E aí foi assim que acabou saindo o Alien Strike. Foi em 2020 que eu terminei o Alien Strike, foi na época da pandemia. Eu tive um pouquinho mais de tempo que eu comecei a fazer os meus trabalhos, que eu era funcionário público da cidade onde eu moro. Então, os trabalhos eu comecei a fazer em casa. Então, quando eu estava tendo mais tempo, e eu já estava na etapa de conclusão do curso, e eu já tinha participado de algumas Game Jam com o Jean também, então eu já estava, vou fazer o meu projetinho agora. E então o Alien Strike ele nasceu com essa ideia ambiciosa assim, de ser um mini jogo com 3 fases. Eu ainda pensei em fazer 3 fases e fiz. Aí, Jean, ele tava na carreira solo nesse momento, hein, cara? Tava ali, ó. Eu fiz tudo. Foi, então, porque aí eu coloquei em prática a programação, né? E como eu tinha um pouco de habilidade de arte, que nem eu tinha mencionado, eu me arrisquei a desenhar algumas coisas. Mas eu mesclei. Eu peguei artes que tinha na internet, mas com artes que eu via que não tinha, eu acabava desenhando. E aí, quando eu mostrei o meu projeto para o curso, eles acharam sensacional, porque eu me empolguei mesmo. Eu queria ver como se fosse um jogo. Eu queria até a tela de crédito lá, que só tinha o meu nome, mas tinha. Isso que era algumas coisas. Não, eu me empolguei, porque eram 3 fases. Como assim, cara? A gente tinha um chefe. Mas peraí, deixa eu só entender uma coisa. Qual que era o mínimo que você tinha que entregar? Qual que era o objetivo? Só pra gente entender até onde você foi além. O jogo que ele tinha que fazer, por exemplo, o que ele pedia? Ele pedia, pelo menos, você pegar todas as mecânicas que você aprendeu até aquele momento, porque o diferencial do curso que a gente gosta é porque nem se perguntou. O Adson falou, a gente começa com o Corrida Infinita. Aí o próximo, ele pega o mesmo personagem e te indica para fazer uma plataforma com o mesmo personagem. Então você entende como é que funciona a física daquele personagem fazer plataforma. Aí na próxima, ele te ensina, por exemplo, eu quero fazer uma plataforma com gerência randômica da fase. Então, ele te ensina a fazer a fase completa, depois a fase vai ser randômica. Então, ele vai progredir no jogo. Tanto que tem um pedaço que você faz tipo um mini Zelda, com passagens de um lugar para o outro. Então, ele vai aumentando a dificuldade do projeto. E aí, no final dessa etapa, que nem ele falou que é a etapa 2, que era a etapa 1 e 2, você aprende várias mecânicas e praticamente faz qualquer jogo em 2D, que era a ideia que a gente tinha feito. E qualquer jogo que você quiser fazer de 2D, um run and gun, um top-down, alguma coisa, você tinha todas as ideias como fazer. É o que ele sempre fala, ele não te dá pronto. Com isso aqui eu monto o tiro, por exemplo.
Não, ele te dá a ideia que se você entender a física daquilo lá, você faz um tiro. Então, e aí o que aconteceu? Você tinha que entregar um jogo com uma fase completo, com menu e tudo mais, entrada e saída e game over, era só isso. Não precisava ser o que ele fez, mas era isso. Você precisava de uma coisa completa e falar assim, ó, isso é um projeto. Mas você, Alisson, quando entregou o projeto, você entregou o que a gente conhece e pode jogar hoje do Alien Strike numa versão mais acadêmica, vamos dizer assim? Ou o jogo evoluiu a partir dessa sua entrega de trabalho aí? Não, ele evoluiu. Se você pegar o protótipo, o que eu fiz sozinho, você vê que é o Alien Strike, é igual, só que muitos detalhes foram acrescentados. Eu vou colocar umas imagens do protótipo aqui para a galera ir vendo e depois ir comparando aí, cara. Vamos ver se você me... Beleza, a gente pode mandar também. Eu acho que deve ter salvo em algum canto a build do projeto do protótipo, e eu envio para vocês poderem conferir. E aí vocês vão reclamar de dificuldade, tá? Porque era difícil pra caramba a versão dele. Eu acho que todo desenvolvedor, como ele desenvolve, sabe como funciona, e quando ele testa, para ele é muito fácil, né? Ele acha que ele pode criar dificuldades. Sim. Eu percebi isso, porque eu não sou desenvolvedor, não de jogos, mas eu percebi isso quando eu fui brincar de Super Mario Maker. Eu fazia a minha fase e eu achava muito fácil. Eu falava, mano, agora eu vou dar uma dificuldade, eu vou pôr uma dificuldade aqui, né? Aí fazia, aí eu falei, beleza, mas ainda dá para dificultar um pouco mais sem ser injusto. Cara, eu fui alguém para testar minha fase, alguém que é experiente. Maluco, os caras ficavam bravos comigo, cara. Que eu não devia, exagerei, perdi a mão. Aí eu comecei a perceber como que é difícil você fazer um jogo que seja gostoso de jogar com a dificuldade balanceada e com recompensa satisfatória, né, Mugigoshi? Acho que isso é uma das coisas mais difíceis aí, né? Com certeza, cara. Sim. Você fica viciado no seu próprio desenvolvimento, né? Como você tem a noção de tudo que vai acontecer e como vai acontecer, tem vários jogos que, por exemplo, o Alien Strike, eu tenho muito essa sensação. É um jogo que você começa a dominar ele quando você decora tudo que vai acontecer. Então, tem algumas conquistas lá de passar as fases sem morrer, então você começa a lembrar, tipo assim, toda vez que você morre, você aprende mais sobre a fase. Você sabe de onde, que tipo de inimigo vai vir, quando, que tipo de golpe que ele tem. À medida que você morre, você vai conseguindo, você vai progredindo mais, vai ficando mais habilidoso no jogo. Quando você faz o jogo, você praticamente já sabe a limitação de tudo, então, como que tudo funciona e quando que tudo vai vir, né? Então, você fala assim, pô, aqui tá um pouco fácil ainda. E aí você vai dificultando, e quando as pessoas chegam sem saber nada, e elas vão aprendendo enquanto elas jogam, assim, nossa senhora, aqui é muito difícil. Eu mesmo apanhei muito nas últimas fases do Alien Strike, não vou mentir, né? Achei o jogo bem legal, mas não é uma dificuldade que eu acho que é injusta, não. Eu acho que tá bem calibrado, mas pra galera que gosta de dificuldade, não é um jogo mole, não, viu? Ele é um jogo ali que tá bem justo no desafio. Uma coisa que eu queria até te perguntar, Alisson, quando você terminou esse projeto pro curso, você tinha falado que ele tinha 3 fases, certo? Certo. E aí, em qual momento você e o Jean decidiram, tipo assim, poxa, esse jogo, a gente precisa aumentar ele? Qual foi o processo para entender, tipo assim, ele precisa ter esse tamanho para ser um jogo completo, assim, que você chegou com essa visão de jogo completo. E eu queria saber também, que é uma curiosidade até pessoal, né? Como que foi o processo de vocês decidirem, tipo, poxa, precisamos de uma publisher, porque eu vi que vocês são publicados pela Nuntius, né? Qual que foi o momento que vocês chegaram, tipo assim, precisamos de uma publisher, a gente precisa de algum tipo de coisa para aumentar o alcance do jogo? Como que foi isso? E também aproveitando, né? Por que a Nuntius, né? Qual que são as vantagens da Nuntius? A Nuntius é parceira aqui do canal também. Um grande salve para toda a galera da Nuntius aí, tem amigos pessoais lá. Mas a gente quer saber assim o porquê da Nuntius no final das contas, né? Então, boa pergunta, Mugigoshi. Uhum. Então, quando eu terminei o meu projeto, aí eu apresentei para o pessoal do curso. O pessoal do curso amou, ele gostou muito, inclusive o Jean. E desde então, continuei fazendo game jams com o Jean, conversando na comunidade e tal. E aí a minha ideia começou a expandir. Só que aí eu comecei a pensar que isso é uma coisa muito maior. Eu precisava aumentar a qualidade técnica dele, né? Muitas coisas assim que eu vi que dava para melhorar. Questão de fase, tanto que a primeira ideia que eu tinha é que tinha que ser 14 fases. E foi aí que eu comecei a ver no que eu ia precisar.
que foi na época que o Jean falou, vamos trabalhar junto e tal. Aí eu falei, não, mas é um projeto muito grande. Eu falei para ele. Eu pensava assim, talvez se a gente pegar uma coisa menor para fazer, né? Aí nesse meio tempo que a gente foi fazendo o projeto do Goofy Troop, que ele mencionou, a gente começou a trabalhar mais junto. Aí eu falei, tá bom, Jean, eu vou abrir a minha cabeça para você, ó. O jogo é esse aqui, ó. É tudo isso que eu quero fazer. Tá aí bom, ele pegou Jean, e abraçou tudo. Ele abraçou você me tudo. convenceu, Jean. Tá bom. Agora... Foi o Jean que me convenceu. Foi difícil, Porque, na minha visão, eu achei assim, eram muitas coisas para eu fazer sozinho. Porque eu vi o tanto que o trabalho que eu tive para fazer as fases, eu pensei, não, mano, vai demorar muito, então eu acho que eu tenho que ter mais experiência e tal. Então, deixa eu ver se eu entendi. O Alien Strike, ele é um projeto que você começou lá na época da pandemia, mas ele ficou um projeto paralelo ali que você ia trabalhando aos poucos, ao mesmo tempo que você participava das gens, você ia evoluindo como desenvolvedor também, e ele ficou lá no fundo esperando o momento para quando vocês decidiram que, tipo assim, agora a gente tá no nível que a gente quer executar ele da forma que a gente queria. É isso? Isso mesmo. Porque nos tempos que a gente não estava fazendo Game Jam ou fazendo alguma coisa com jogos, com o pessoal, eu e o Jean trabalhava no Alien Strike. E aí foi que a gente começou a implementar as ideias. O Jean, ele queria muito colocar um multiplayer de 3 pessoas, então era uma dificuldade que a gente tinha, que não sabia como fazer. Então, nesse meio tempo, a gente foi mexendo aos pouquinhos. Eu também fui ousando mais na parte da arte, da animação, estava pegando mais experiência, né? Mas a nossa vontade antes era de fazer um jogo comercial e que fosse curto. E com mais pessoas também, né? Então, resumindo esse processo, numa das Game Jams que a gente fez com 7 pessoas, foi uma Game Jam do que nasceu um jogo chamado BioGuard. E foi aí que a gente pensou, vamos fazer um jogo comercial num curto espaço de tempo. 6 meses. Em 6 meses a gente faz um jogo. Então, a gente pegou esses 6 meses e trabalhou bastante para fazer a entrega do jogo. Então, foi um aprendizado muito bom, porque a gente cortou ideias também para poder transformar o jogo em realidade. Viu que as ideias que deu certo funcionou. Trabalho em equipe também, isso aí foi importante a gente entender quem estava na mesma vibe que a gente. Mas, resumindo, a gente também fez um contrato com uma outra publicadora, através do BioGuard, que também não foi muito bom, a gente não achou interessante. E aí, quando terminou esse jogo foi lançado, eu e o Jean pensou assim, quer saber? Vamos voltar para o Alien Strike, vamos transformar o Alien Strike em realidade agora. Vamos bater no peito, vamos terminar essas ideias doidas que a gente tem. Aí o Jean falou, beleza, vamos terminar. E aí o Jean começou a montar level design, aí eu comecei a montar sketch de personagem. E aí, nesse tempo, comecei a apresentar os jogos em eventos, inclusive o Alien Strike. Em 2023, teve um evento chamado Santos Power Up, aqui na Baixada Santista. E eu não conhecia a galera daqui. Uma curiosidade, o Jean é de Taubaté. Eu sou de São Vicente, da Baixada Santista, no litoral de São Paulo. O Jean é do interior, eu sou do litoral. A gente não mora perto um do outro, mas sempre manteve esse contato por conta do curso, entendeu? E aí, nos eventos que eu vi que o feedback do pessoal era muito bom, que o pessoal gostava do jogo. Aí eu tive também essa questão do balanceamento que você mencionou, de ver outras pessoas jogarem, ver se é difícil ou não, né? Então, eu aprendi muito com esse acervo. Então, a gente decidiu mesmo usar o Alien Strike como o nosso projeto principal. Como já tinha terminado o BioGuard e foi uma experiência boa pra gente, a gente, vamos transformar o Alien Strike em realidade. E aí, nesse tempo que eu conheci o Jonathan, que é o CEO da Nuntius. Teve um evento lá que teve em Santos, que se chama Festival Geek. E lá eles têm o costume de chamar um desenvolvedor, um jogo que foi lançado, brasileiro, e chama o desenvolvedor para ser o padrinho dos devs, né, que apresentam lá. Então ele seria tipo o jogo chamativo de lá. E o Pocket Bravery do Jonathan estava lá. E aí o Jonathan viu meu projeto lá. Ele gostou, foi lá cumprimentar todos os devs, mas o meu ele falou que tinha ficado muito legal para eu continuar e tal. E aí a Nuntius não existia nessa época. Quando a Nuntius estava para existir, ele me chamou. E ele falou que precisava de jogos para poder compor a Nuntius, né? E ele falou que o meu projeto era muito legal. Como é que estava o nosso roadmap, se a gente estava para lançar ele. Aí eu fui sincero com ele, a gente está com essas ideias aqui para terminar, mas eu e o Jean, a gente está decidido em terminar o jogo, a gente quer lançar ele. Aí foi aí que ele veio com essa proposta, tu não quer lançar ele para os consoles? Não quer lançar ele através de uma publicadora? E aí a proposta deles foi totalmente diferente da outra.
a proposta que eles deram para a gente foi totalmente diferente, porque eles se comprometeram em cuidar não só do QA, que é a qualidade do jogo, mas também do marketing, que é uma coisa que a gente viu que era muito importante para nós e que é difícil para eu e o Jean, às vezes, mesclar essa parte da gente estar divulgando o jogo. Eu e ele sempre tenta divulgar o jogo da maneira que a gente pode, seja essas lives que o pessoal convida para a gente fazer, os eventos públicos que a gente tem a chance de levar o projeto. Então, sempre que dá, a gente tenta trabalhar um pouco, mas com anúncios foi uma experiência boa para mim, porque eles cuidaram mesmo dessa parte de mostrar o jogo para outras pessoas, ensinar a gente também como impulsionar nossas redes, como a gente poder alcançar mais jogadores. Então, foi aí que eu decidi, não, é agora mesmo. Eu até conversei com o Jean, o que tu acha? Ele falou, vamos para dentro, tá pensando ainda? Vai lançar para os consoles, porque era um desejo nosso. Se a gente fosse fazer por conta para lançar para o console, seria uma etapa de aprendizado grande que a gente não sabe quanto tempo levaria. Não é só um desejo seu, tá? E de vocês, é um desejo nosso. E eu quero jogar o seu jogo no meu Nintendo Switch 2. Eu tô apavorado. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque, e aí, só complementar... Porque a gente não tem noção de como que o jogo é tão legal quando vê esses feedbacks, entendeu? Então é muito bom poder divulgar ele. Só complementar dos consoles, né? Que já que a gente está comentando sobre você ser desenvolvedor, dependendo do console que você for fazer, você vai gastar numa bagatela ali, porque você tem que ter um dev kit, né? Você tem que ter um videogame que pode ser liberado para você testar dentro dele, em torno de 20 a 25 mil reais. Então, assim, é um caso que às vezes a pessoa fica, nossa, mas só pagar, né, a licença, aí o que acontece? Você precisa ter esse kit, então não é só a licença. Então, eu vi num podcast que chama Controle de Voadores, né, que é um conhecido nosso, e aí um rapaz comenta e fala, cara, é caro por quê? Aí ele fala, eu tenho que trazer o kit lá dos Estados Unidos, custa tantos dólares, isso aqui vai converter, então é um kit caro. Então, por isso que às vezes o pessoal fala, nossa, não é tão simples assim. Então, foi uma coisa que na hora que o Alisson comentou, que o John falou, não, fez a proposta para console, eu falei, cara, abraça, porque a gente não vai ter que fazer um console, vai ser em termos de 20, 25 mil, imagina para tentar fazer tudo que a gente queria, né, já. Switch era o desejo dele, que ele tinha feito há um tempão atrás, uma capa no Switch, com Alien, não sei das quantas, foi quando eu comecei a encher o saco dele, falei, vamos fazer, e aí foi desenrolando o jogo. Boa. Ô Pierre, duas coisas, né? Ainda sobre anúncios, vocês chegaram a ter propostas de outras, ou só foi da anúncios mesmo e já abraçaram? Eu pergunto isso porque eu tenho conversado com algumas pessoas que dizem que o modelo da anúncios é muito pró-desenvolvedor. Assim, é um modelo que realmente não esfola o desenvolvedor, vamos dizer assim, né? Que consegue manter, consegue ser saudável para o desenvolvedor. Eu não sei o quanto isso é diferente das outras publishers. E aí vocês falam, o Alisson falou que você queria colocar multiplayer de 3 jogadores. Por que 3, cara? Por que não 4, tá ligado? Ou 2, que geralmente as pessoas colocam. Por que 3? O que aconteceu? Na primeira pergunta, a gente não teve outra proposta, a gente chegou a ter alguma coisa que a gente acha que às vezes é fake, né? Porque a gente aprendeu muito isso. E chega alguém, olha, eu sou produtor, não sei da onde, aí você vai ver um desenvolvedor ali que você nem sabe de onde é, e a gente já pegou amigos do meio do desenvolvimento e que passou por um processo de um perrengue, que o cara assinou um contrato, o cara assumiu o KPI do jogo, é um puta, né, dor de cabeça. Então, quando a gente recebeu essa proposta já com os consoles, e que nem o Alisson falou, a gente teve uma outra publicadora antes, que a diferença de quem você falou, de divisão de valores, já era diferente do jeito que o John estava tratando, a gente já falou, puta, já é um pouco diferente. Mas, assim, o que a gente tem de conversa com outros desenvolvedores que tem publicadora, que a gente sentiu, é que, assim, quando normalmente você faz um contrato com publicadora, você tem, né, uma divisão de valores, de até chegar a um certo valor ali, que ele tem que receber o dinheiro de volta, né, porque não é só simplesmente bater o jogo ali. Só que o que o pessoal passou muito, por exemplo, você foi lá, o Danilo fechou com uma empresa. Ah, puta, eu não quero mais aquela empresa. A empresa fala, não, é meu durante 5 anos, a API é minha, você é o dono, mas é minha. Então, assim, se você quiser sair, você me paga um valor. Canúntios, o John sempre deixou claro com a gente assim, ó, se amanhã o Alien, sei lá, receber uma outra publicadora aí maior, sei lá, de fora,
E a gente fala, ô John, a gente recebeu essa proposta aqui, a gente está saindo, e ele vai falar assim, beleza, cara, obrigado, agradeço, não tem problema de contrato, então, pelo menos o nosso contrato é assim, eu não sei se todo mundo é assim também para poder passar. Então, o que, que a gente sentiu? Eles, que nem o Alisson falou, eles estão de olho, então assim, ó, como é que tá saindo? Porque assim, como a gente faz, por exemplo, uma horinha ali, e o Alisson, tem uma ideia ali, a gente sempre repostava, então a gente começou a sentir mais recente isso, que teve alguns jogos que a gente acompanhava desde o lançamento da Anúncios, né, que a gente foi um dos primeiros, e a gente viu que não está dentro o braço da Anúncios mais. E aí o João, super aberto, chegou pra gente e falou, gente, ó, não é que eu briguei com o dev ali, com o dev acolá, só que assim, ele é uma publicadora, ele precisa de retorno, então ele olhou aquele desenvolvimento ali e viu que não estava saindo. Porque às vezes acontece isso, né? A gente tem uma ideia maluca, nem o Alisson a gente teve, que eu acho que era 2 anos, né, Alisson, que a gente queria lançar um negócio, né? Alguma coisa assim, eu não lembro agora o prazo. A gente demorou 5. Então, assim, é um pouquinho fora do prazo. Então, aí acho que foi isso que acontece. Então, assim, a gente sentiu muito isso, a gente passa esse feedback pro pessoal que é desenvolvedor, que às vezes quer fechar a ideia, tem jogo bom ali que a gente conhece de evento. Então, assim, a gente sentiu muito bem com isso, não tivemos problema. A questão do multiplayer, o que aconteceu? Quando o Alisson lançou a primeira ideia, ele era somente um jogador, e aí o que acontece? Eu senti que era um jogo que precisava, no mínimo, ser co-op. Que aí, por causa de contra, aquelas coisas todas, e aí eu falei, a gente precisa de co-op. E aí fui aprendendo que co-op local hoje em dia, nem material direito você acha na internet, o pessoal quer fazer tudo online. E aí foi um trabalhinho conseguir fazer funcionar. E o porquê de 3? Sunset Riders. A hora veio a ideia do Sunset, que era 3 jogadores, tal, bastante coisa na tela. E aí eu falei, cara, aí o Alisson falou, não, por que você não coloca 2 só? Eu falei, cara, mas 3 vai ser o diferencial, porque normalmente são 2. Vou botar um terceiro. E aí no meio do caminho saiu contra a Galuga, né? Aí o Galuga foi e botou 4. Tá bom, vou pagar com 3 mesmo. 2 personagens femininas e 2 homens, é isso? Isso mesmo. Legal. E a gente tem uma boa sinergia, porque... E é por isso que demora mesmo as coisas para sair, porque as minhas referências são iguais às dele. Então, quando ele tem uma ideia doida, eu abraço a ideia dele. Em vez de falar, Não tem ninguém mano, pra dar freio, né? Não, mano, é difícil. Eu falo, não, eu vou fazer funcionar. Aí, às vezes, ele fala assim, não, mas eu acho que vai ficar ruim fazer assim, pô. Se a gente fizer desse jeito, se tu fizer o chefe desse jeito, vai ser difícil pra desenhar. Tipo um casamento, né? É tipo um casamento. É que nem eu e o Mugiguchi aqui no Bate-Papo Indie, cara. Tem que ter sinergia pra dar certo, cara. Tem que ter sinergia. A gente tem muita sinergia, então isso contribuiu bastante pra qualidade do jogo. Porque as ideias batem, isso é muito bom. E, cara, vocês falaram agora de Sunset Riders, né? E eu lembrei que até eu peguei meu Switch aqui pra falar, cara, eu joguei um jogo chamado Blazing Chrome, que tem uma pegada muito parecida com a de vocês, que é muito boa também, mas ele tem um estilo mais retrosão, meio pixel. Até a propaganda que os caras fizeram na época era muito legal, cara, bem nostálgica, assim, né? Mas eu percebo que o jogo de vocês, assim, sem querer comparar um jogo com o outro, dado aos seus méritos e escolhas artísticas, né? O jogo de vocês é bonito demais, cara. Tem uma arte muito, muito bonita, né? E aí eu queria saber, assim, tem mais algumas outras inspirações que vocês tiveram? E por que vocês escolheram esse Sunset, uma pegada mais retrô, meio vintage, sabe? Meio cyberpunk. Tipo, vocês usaram quais ferramentas? Foi só o Unity ali? Parte visual, gráfica, vocês fizeram como? Vocês capturaram sons de alguma forma? Compraram pack? Como é que foi isso daí? Então, a parte de programação, o Jean que cuida mais. Eu ainda mexo algumas coisinhas, mas é coisas que não envolvem muito na programação que ele mexe, né? Que ele tem mais experiência que eu. E a parte de arte, eu misturei as artes que eu já tinha, os assets que eu tinha adquirido, né? Que é os recursos gráficos. E aí toda ideia nova eu que me comprometi de fazer a arte. Entendi. Então foi muito bom que nesse tempo eu fui pegando bastante habilidade com desenho, então eu não fazia só desenho para as Game Jams. Eu comecei a pegar comissões por fora. Eu comecei a fazer artes de jogos para outros desenvolvedores e outros estúdios. Então, nessa balança aí, nesse meio tempo, eu trabalhava como funcionário público aqui da Praia Grande
e trabalhava como game dev. E estava começando a pegar serviço de game dev. E ainda trabalhava nos projetos de game jam quando aparecia, Que e legal. trabalhava no Alien Strike. E aí, nesse meio tempo, eu tomei uma decisão, porque o serviço público estava me consumindo muito tempo. E eu não estava conseguindo trabalhar no que eu queria, que eram os jogos em casa. E aí eu decidi sair do serviço público e abraçar o trabalho de arte. Como eu estava tendo clientes recorrentes, eu falei, eu vou focar nisso. Porque eu pensei assim, se eu trabalhar para artes, para outros estúdios, eu aumento a minha habilidade e deixo meu jogo melhor também. É claro, a sua chance, né? Tá pintando Sim, a sua chance de crescer. e eu fico muito feliz você falar que a arte é bonita, porque é uma coisa que eu exijo muito mesmo, porque eu tento entregar o melhor para os clientes. E eu vejo que eles gostam, então tá, beleza. Aí, às vezes, eu mando pro Jean também e eu já fico até preocupado. Será que ficou bom? Aí o Jean fala, caramba, ficou muito bom, não sei o que. Então que bom que ficou bom. E a referência vem justamente dos jogos antigos, retrôs. E eu joguei muito Super Nintendo, Game Boy, o Jean também. Então, nossas referências são muito retrôs. As nossas referências, Mega Man, Sunset Riders, Castlevania, essas franquias de renome que o pessoal ama, a gente também ama de paixão. Eu acho que ele citou umas plataformas da Nintendo só pra me agradar, Mogiguchi. Acho que foi isso que ele fez. Eu gosto da Nintendo. Olha o controlinho, tem até o controlinho. Olha aí. Bacana demais. Tanto que a gente mencionou, que o Jean mencionou do port ser pro Nintendo, que era o sonho, porque era o meu sonho mesmo. O dele também, de ver um projeto nosso numa plataforma da Nintendo. E a gente viu que o Alien Strike era possível acontecer isso. E vai ser. E é um detalhe da arte que é legal, que o Alisson é preocupado, que às vezes ele passa do limite, que eu brinco. E né, o Mugi jogou a primeira fase, tem o middle boss do olho, né? Sim. Aquilo lá não era para ser middle boss. Era para ser um personagem qualquer da fase. Porque, cara, você desenhou um trampo desse tamanho para ser um personagem, não, é só para fazer um negócio. Não, vamos aproveitar o negócio. E era para ser um inimigo qualquer da fase. Era para ser um inimigo comum? Era para ser um inimigo pra ensinar pra tirar na diagonal. Para ensinar o cara a acertar na diagonal, era só isso. Aí o Alisson pecou pelo excesso mesmo. Porque, extremamente, né? E eu falei, não, cara, isso aí é um boss? Não, é um inimiguinho da fase pro cara me prender a mirar aqui. Eu falei, tá louco o tamanho do negócio? Mas falar para vocês que a parte divertida do game dev é isso, essas ideias doidas que a gente começa a rir, tipo, caramba, que ideia doida, aí dá aquela pausa, não, mas e se der certo? E aí o Jean, ele faz funcionar, e eu tento fazer a arte funcionar também, é muito legal, muito gratificante ver funcionando. E uma última curiosidade sobre a arte é que o primeiro projeto do Alien Strike que eu fiz, eu usei a minha esposa como personagem principal. A personagem Tai é a Tayane, que é a minha esposa. Então, legal. Então eu coloquei ela no jogo, e aí, conforme o Jean entrou no projeto também, eu fiz questão de colocar alguém que ele quisesse. E aí ele escolheu a filha dele, que é a Melina. Então a Tai e a Melina são pessoas reais no projeto do Alien Strike. Pô, isso é um detalhe que eu gosto muito, tá? Eu até pretendia perguntar isso também, se os personagens que tem na história do jogo eram inspirados em alguma coisa do pessoal de vocês, porque não só pela questão de design artístico visual, mas videogame como arte é muito uma forma de expressão. Eu mesmo tenho uma visão muito poética disso, né? Então, ver como vocês, como artistas, expressam uma mensagem pessoal mesmo dentro do jogo é muito legal. Então, muito interessante saber. Inclusive, eu ia perguntar se os outros personagens também têm algumas inspirações. E uma dúvida, tá? Agora é uma curiosidade pessoal. Como que o Ricardo Juarez entrou nessa brincadeira? Porque... E deixa eu perguntar se esse bichão aí é o que vocês estavam falando. É esse aí não é esse não. Não, é o antes desse. Cara, mas olha que coisa linda, cara. É esse aí. Esse aí era para ser um inimigo comum, tá? Não, ainda bem, Jean, que você salvou ele, viu? Ainda bem. E aí, antes do Alisson comentar do Ricardo, que foi ele que conheceu o Ricardo, dos dois personagens, o Alan é o irmão dele, e o Marco, é legal a história que o Alisson conheceu ele no evento. Na verdade, ele conheceu esse rapaz no evento ali, o cara jogou muito, o Alisson falou que ele contou uma história bacana sobre a questão de ter jogado contra e tudo mais. Aí o cara era fortão pra caramba. Eu falei, Alisson, já é um tipo diferente que a gente não tem. Você acha que tal colocar ele? Ele falou, putz, você acha? Eu falei, não, mano, é legal a ideia. Aí o cara, né, vai gostar também, né? Porque viu o Alisson por lá.
A gente encontrou com o Alisson, encontrou com ele depois lá, mostrou, foi bacana o retorno que a gente teve. Aí o Ricardo foi ele que conheceu, não foi eu não. Vou colocar Sim, os personagens aqui, ó, pra galera ver também. Esses são esses personagens aqui, né? Melina. Eu tenho um irmão chamado Alan, e o Marco foi inspirado nesse personagem que o Jean falou. Na verdade, o Marco ele era um personagem forte. A gente queria colocar um personagem moreno, negro, forte. E eu tinha até pensado nele careca, para mostrar que ele era Obrigado, ia ser homenagem para mim, mas acho que o moreno forte, bonito e sensual é melhor mesmo. Aí, no evento de games que o cara viu meu jogo, ele gostou muito, ele era instrutor de academia, e ele já era forte. E eu vi que ele parecia muito com o que eu já estava desenhando, porque esse personagem não estava pronto ainda. E aí eu coloquei um cabelinho nele, lembrou o nome dele. E aí eu lembrei que Marco também tem o personagem do Metal Slug, então seria muitas referências junto nesse personagem, porque o nome do rapaz é Marco, então eu coloquei Marco por conta disso. E as dublagens, eu posso mencionar rápido que quem fez a dublagem da Tai e do personagem Ala fui eu e minha esposa. Eu fiz o do personagem Ala e a Tai fez o do personagem dela. A gente foi num estúdio de gravação, fez um processo como se fosse dubladores mesmo. O pessoal deu uma instrução para como que a gente podia gravar as vozes e tal, e ficou muito legal. Só que a gente queria outros dubladores também nos outros personagens, né? E foi aí que o Jean encontrou a Luana Steger, que ela dubla vários animes numa empresa chamada Do Brasil, né? De São Paulo. E a voz dela era muito legal, combinava com a da Melina. E o Ricardo Juarez eu conheci justo nesse evento que o Jonathan estava. E o Ricardo Juarez ele é uma pessoa muito carismática. Ele fez questão de conhecer os devs lá e cumprimentar cada um de nós. E ele ainda ofereceu o trabalho dele. Para vocês que estão aí na área de dev, eu faço trabalho para jogos grandes, mas eu posso fazer para estúdios menores também. Eu gosto de trabalhar com o pessoal da área. Então, se vocês tiverem alguma coisa... Não só o meu jogo, teve um outro projeto lá, que é o Red Tower. Ele também fez a dublagem da história desse jogo, do Red Tower. E ficou muito legal. E aí foi aí que eu arrisquei com o Jean. Jean, eu vou mandar mensagem para ele. Será que ele me responde? Aí ele me respondeu, falou que lembrava de mim. O que você precisa? Aí eu preciso de voz para esse personagem aqui. Aí ele fechou. Aí ele começou a dar várias ideias. Tanto que a ideia de variação de voz foi dele. Ele falou, mas se eu der uma voz só, não fica repetitivo para o jogador ouvir uma voz, por exemplo, munição tripla, munição tripla, munição tripla. Você não quer ter uma variação? Aí eu super concordo, acho que fica bom. Não se preocupe, eu gravo as variações para você. Então, a partir... Gravou 28 variações e as 28 Foi. Porque ele falou que gostava disso nos jogos. E foi questão dele. O Metal Slug, né, cara? Quando você pega a munição, ele fala, né, o nome da munição. É muito legal, cara. Isso. Aí eu achei sensacional ter o nome do Ricardo Juarez, porque eu admiro bastante ele. E ter ele no projeto também foi uma coisa muito gratificante para nós. Quase renomeou o personagem para Juarez, olha aí. Pô, o Ricardo é bem legal mesmo. E uma outra dúvida que eu tinha sobre um tema que vocês entraram também, foi até bom que casou aí com o tema do Ricardo. Eu queria perguntar como que foi a experiência de vocês levando o jogo para eventos, se foi positiva, se foi muito cansativa, porque eu já participei de eventos também, né, uma vez, e eu fui como convidado até, eu não estava desenvolvendo na época, eu já trabalhei no estúdio de desenvolvimento de jogos, mas quando eu trabalhei, eu não cheguei aí no evento como desenvolvedor. Eu já fui uma vez como convidado de um amigo que era desenvolvedor também, fiquei lá no stand com ele, e vi que... Foi numa BGS, inclusive, que eu fui, né? E era um trabalho que demanda muito, né? Muito cansativo o trabalho de eventos. E eu queria saber de vocês se vocês acharam que foi algo que valeu muito a pena. Eu já tenho um pressentimento de que sim, né? Eu posso falar um pouquinho mais, que eu participei mais de eventos do que o Jean. Apesar que a gente já teve a oportunidade de levar em São José dos Campos, e eu fui lá com ele, né? Quando eu descobri que estava tendo eventos aqui na Baixada, todos os eventos de dev eu fiz questão de levar o jogo. E os primeiros eventos eram 3, 4 dias. Acho que o segundo evento que eu participei eram 4 dias seguidos. Eram das 9 da manhã até as 10 da noite. Chegou no terceiro dia, eu não tinha mais voz. Porque eu explicava tanto o jogo e era muita gente no evento que eu acabei ficando rouco
né? E todo mundo queria saber como era o jogo, e eu com a maior disposição para explicar. É cansativo, é bastante cansativo. Eu chegava em casa com a cabeça saindo, assim, ó. Para nós, criadores de conteúdo, que às vezes damos sorte, pegamos o dia de imprensa, que tá tudo vazio, sem fila, num silêncio, já é cansativo. Você imagina você ficar 4 dias mostrando o jogo pros caras, deve ser um negócio, comendo a pizza do Domino's ali, né? Tem tudo. Os caras põem lá, então eu sei como é que é, cara. Sim, eu imagino que seja cansativo também para vocês, por causa da imprensa. Então lá junta o barulho do pessoal, porque outros jogos do lado, pessoas andando. Então o evento era grande. Então eu fiquei rouco, tanto que eu descobri a pastilha do Strepsils nos eventos. Que os devs falaram, você não está acostumado a fazer evento, né? Toma essa pastilha aqui. Chupa um house preto também que ajuda. Quando for criança assim, tenta explicar menos, porque todo mundo explicava, queria saber como era, eu explicava tudo. Porque quando é o seu projeto, você acaba falando mesmo, né? Acaba explicando como é que funciona e tal. Deve ser uma sensação incrível você ver como que as pessoas estão realmente gostando daquilo que você fez, sim. Porque o público ele é muito honesto ali, né? Sim. Você vê pela reação do cara, se ele gostou, se ele não gostou. Tanto que, por conta desses eventos, a gente fez muitos rebalanceamentos no jogo e também ideias de especial, de como que eram as armas, do multiplayer, da câmera. A gente validou muita coisa em evento, que o pessoal falava pra gente que ficava intuitivo, aquele chefe, se aquela arma estava sendo boa. Que nem eu lembro que o primeiro protótipo da arma de gelo, o pessoal detestava. Eles falavam na minha cara, essa arma aqui é horrível, o que tu desenhou essa droga dessa arma aqui? Não presta pra nada essa arma. Aí eu fui aqui e falei, Jean, vamos fazer outra ideia para arma de gelo, que essa ideia não agradou, o pessoal não gostou da arma de gelo. Então, isso aí são pequenos detalhes que você vai pegando de vários jogadores e vendo o que casa com o projeto, né? Sim. Às vezes o pessoal também se empolga assim, eu podia ter outras coisas, outros robôs, né? Você sobe no robô e tal. Então é legal ver que isso desperta neles também a possibilidade, porque como é o dev que está lá explicando, né? Eles pensam assim, pô, a ideia que eu pensar, ele pode fazer, então tu consegue fazer isso, aquilo e tal. Então é muito bom. E aí um ponto que é legal de evento, que nem o Alisson falou, ele participou mais eventos, né, em Santos lá, a prefeita lá, tem que abençoar aquela mulher lá, que fez 500 eventos na cidade. E o evento que ele comentou de São José, que foi o último que a gente participou, que aqui na região de Taubaté não tem, né, a área de dev é bem baixa, assim, tem pouca coisa. E a gente foi para o evento, né, eu consegui um contato num curso que eu fiz pela Prefeitura de São Paulo, que eles tiveram para cá, e aí o cara falou, eu conheço um cara que é dono do evento, você quer participar? Eu falei, puta, tô querendo faz tempo, né, eu consigo? Aí o cara, não, eu consigo lugar, tal, não sei o quê. A gente ganhou o stand de graça, eu falei, puta, vamos me virar e vou fazer o evento. O Alisson falou, é bem cansativo e tal, mas vamos embora. Aí, beleza, pedi folga pro meu serviço, que eu não tinha como folgar, eu consegui pegar a folga. Aí, por coincidência, onde eu trabalho, estava fornecendo internet para o evento. Falei, mano, vou aproveitar a ideia aqui, consigo e tal. E aí eu tentei, na época, pegar o stand da própria empresa. E os caras, não sei se vai bater. Eu falei, tá bom. Aí eu consegui, depois de 2 dias, vieram falar comigo. Eu te consegui um espaço. Agora eu tô com o meu espacinho lá, deixa eu quietinho lá. E aí o que foi interessante, que nem o Alisson falou, né? O pessoal olha lá e acha engraçado, porque assim, o nosso jogo, dentre todos os devs ali, tinha um outro jogo, o Tower Mans 2, né? Que é um outro jogo também que está praticamente fechado, de um conhecido nosso. O restante ali era um desenvolvimento mesmo, você vê que o pessoal tava com um protótipo, tava entregando bastante coisa diferente para o pessoal testar, tinha um jogo de dança lá, tinha umas coisas interessantes da parte de dev. E aí o pessoal ia jogar, é engraçado que o Alisson falou, o pessoal olhava assim, mas você é brasileiro? Mas é seu? E tipo assim, você tá com a roupa, eu tava com o cabelo roxo pintado, tava com a faixa do Alan, assim, tudo esquematizado, um cosplay quase ali, e o pessoal me perguntava, é seu jogo? Eu falei, é meu jogo. Já me perguntaram também se eu tava patrocinando algum jogo estrangeiro. E aí eu me senti muito elogiado quando o cara falou isso. E o cara, tem esse estigma ainda, né, da galera não acreditar que o brasileiro consegue fazer jogos tão bons quanto no mesmo nível ali da galera que tá lá fora, com as mesmas ferramentas, porque a gente tem acesso às ferramentas. As coisas mudaram muito de uns anos pra cá. Que antigamente, assim, todo mundo, né?
que era a grande maioria esmagadora que faziam jogos, desenvolviam jogos aqui no Brasil, quando deu boom ali, era para celular, né? A galera queria fazer joguinho de celular, tá? Todo mundo pegava lá. E eu acho que hoje, assim, o brasileiro, ele realmente, ele tá visando coisa grande, cara. Tá indo para PC, para as plataformas, e a gente tá vendo jogos que tem gente que lá de fora fica embasbacada e quer, tipo, de todo jeito jogar isso pro mundo, porque sabe o quanto que isso aí vai ser bom, né, cara? A gente já viu algumas vezes acontecer, então tem que tirar esse estigma da galera realmente de achar que duvidar da capacidade do brasileiro, né, cara? Isso aí é ruim. Então, e o engraçado que aí eu ia complementar desse evento, porque São José é uma cidade vizinha minha aqui, e aí ela é perto de São Paulo, então é um pouco maior. E aí tem uma hub de jogos dentro de São José. E aí eu tentei contato com eles, eu até tinha falado pro Alisson, fazia uns 2 anos já. E o pessoal me deu retorno. Tipo assim, falei, tá bom, beleza, a gente conseguiu seguindo, porque a ideia era pra gente expandir. E aí o dono da Hub veio falar comigo. Não, porque eu vi seu jogo aqui, eu gostei. Aí eu soltei os cachorros, né? Falei, então, lembra aqueles 2 anos atrás lá que eu tentei conversar, não sei o quê? Ah, mas você não precisa agora. Eu falei, não, agora tem publicadora, eu mostrei anúncio, agora tá certinho, tá encaminhado, obrigado. Mas Isso, é bom dar o feedback pro cara aprender também como é que é, né? você vê que, assim, o cara teve a oportunidade de me conhecer antes, né, na região, o cara não ligou, aí, porque a gente foi o destaque do evento, da parte de assim, o pessoal vinha muito falar, a gente puxou um pessoal, veio os irmãos teólogos jogar um pouquinho no nosso jogo e tal, e aí ele ficou, não, porque eu gostei do jogo, então, assim, a gente entregou um produtinho já, né, então o pessoal gostou bastante. Então, que nem o Alisson falou, a gente teve muito feedback com questão de balanceamento, porque é que nem o Alisson falou, a gente testando, a gente já sabia onde pular e seguia o mesmo ritmo, né? A mesma dança ali da própria fase. E aí no evento você viu o cara fazendo assim, como é que o cara apareceu naquele lugar? Não era ter subido ali. E aí a gente foi ajustando. Então é uma coisa que, sim, o ruim é esse cansaço, porque é muito cansativo. Até na BGS, por exemplo, o pessoal que a gente conhece que foi, a Games com Latam, né, que é maior agora, se o pessoal, eu vou pro evento para poder dar retorno de wishlist ou de coisa do jogo. Não é para isso, tá? É uma coisa para quem quiser, eventos, coisas, não é para isso a questão. É questão de network, você vai conhecendo pessoas ou até mesmo mostrar a sua cara, né? Porque às vezes acontece do cara que nem eu conheço o Alien Strike, mas eu não sei quem que é os 2 desenvolvedores. Ou que a gente já teve feedback de pessoal jogando, que eu acompanhei muito, né? Aproveitei a demanda, foi pro Alisson, pessoal jogando o jogo em live, e aí eu entrava na live, tudo bem, não sei o que, conversando, o cara, mas quantas pessoas? Eu falei, 2. O cara, só 2? No meio da live, o cara parava o jogo assim, mas só 2? Eu programando, tal, isso aqui. Eu falei, mas é só 2 mesmo? Daí o pessoal já acha que, nossa, tipo assim, dá uma diferença de visão, né? Ou quando o Alisson falou, né, que eu acho engraçado que às vezes o pessoal pede umas coisas, já compararam a gente com Hollow Knight. Não, vocês podiam ter feito igual Hollow Knight. Eu falei, caramba, gente, é 2 pessoas, calma aí. Cara, assim, é bom ouvir o feedback online na hora ali, né? Mas ao mesmo tempo tem que aturar também uns caras que quer palpitar para mudar a visão do jogo de um jogo que ele não quer ser o que o cara quer que ele seja, né? Tem de tudo. Né? A gente teve um ontem que eu achei engraçado, que o cara falou, não, a arma podia sobreaquecer e você não podia tirar mais. Cara, mas eu vou mudar o estilo do jogo, não faz muito sentido. Eu anotei a ideia porque dá pra encaixar uma coisinha que me vem na cabeça. Mas eu falei, cara, não faz parte do jogo. Aí, não, a gente teve level 3, não, podia misturar a arma de gelo com a arma de 3 tiros, sair 3 tiros de gelo. Eu falei, legal a ideia, tá anotado lá, mas pra agora, vamos deixar de lado. Então, é engraçado de escutar isso sobre a demanda, mas assim, evento é legal por isso. Você tem um network com o pessoal, conhece gente que às vezes você achava que nunca ia conhecer, e tira foto, conheci um monte de gente assim que eu queria muito conhecer, o próprio Velberan, o Wilson do Rolando Contra-Ataque, que é uma pessoa que eu queria ter conversado, consegui falar com ele. Então, assim, são pessoas que eu queria, o pessoal da Arpzone conheceu o nosso jogo, eu fiquei super feliz com o cara, tá feliz vendo o jogo ali. Então, essa retorno que a gente está tendo aí em relação a isso com o evento, o Alisson participou muito mais do evento que eu, foi um retorno muito grande. Até o próprio questão do John, né? Se a gente não tivesse ido para o evento, o John não tinha conhecido o nosso jogo.
Eu sempre sou um cara que briguei muito com o Mugi, assim, porque nos últimos anos eu falo que evento de games não presta mais para mim, cara. Não consigo mais ir. As empresas grandes ali apresentando os mesmos jogos que eu já posso jogar em casa. É o stand da Nintendo com um jogo de 2 anos atrás, 1 ano atrás, que eu já zerei 5 vezes. Então eu falo pro Mugi, cara, eu não vou mais, cara. Ele falou assim, não, mas você não tá entendendo. O que os desenvolvedores pequenos e os médios fazem de network, tem visibilidade. E aí eu fiquei no embate com ele numa discussão e ele tentou de todas as formas me explicar exatamente o que vocês estão explicando. E assim, depois eu fui entendendo mais esse lado e vocês falando agora, eu falo, caramba, é muito importante, cara, porque é onde você é a sua vitrine ali, é onde você realmente vai ser notado. E é lógico que quem está passando por lá e está organizando o evento, ele tem que ter a sapiência, tem que ter o preparo de ser também um olheiro. Porque é óbvio que eu não gosto de desmerecer o trabalho de ninguém, mas o que vocês fizeram, não é todo mundo que consegue. A gente fala que a galera tem capacidade, tem ferramenta, mas você sabe que não é todo mundo que consegue. Então, tem muita coisa que a galera não vai destacar ali, né? Então, eu entendo que é importante e eu acho que tem que expandir essa parada, ser um negócio mais organizado, de vez de ser aquela ruazinha lá apertada para a galera ficar passando, faz umas baiazinhas para a galera ficar tranquila, com um pouco mais de isolamento, para conversar, né? Pô, tinha que dar um pouco mais de carinho, né, para a galera que está lá trabalhando e sendo uma parte muito importante do evento também. Porque no fim das contas, para quem joga videogame que nem eu, que nem o Mugiguchi, que nem vocês, é essa parte que importa, cara. É a galera que tá chegando, tá trazendo coisa nova que eu não consigo ver jogar em outro lugar por enquanto. São projetos que ainda não existem, né? E os que eu já joguei que tá. Não quero na Sega, não quero na Capcom, não quero na Nintendo. Eu já jogo. Né? Então é legal isso. Pô, é o que eu sempre te falo. É a minha parte favorita desses eventos, né? Que eu vou lá, conheço gente. Eu gosto muito de ouvir a história da galera também, porque eu que sempre quis trabalhar com a empreitada, nunca fui muito longe nela, né? Mas eu que sempre quis trabalhar na empreitada, eu me motivo muito vendo as pessoas que conseguem ir longe com ela. Eu acho que é uma coisa muito motivadora. E igual eu falo com o Danilo, quando você vai nesses eventos, você conhece não só muitas pessoas, mas como muitos projetos. Jogos indies hoje, eles estão saindo aí, igual vocês mesmos falaram, que a Nutius ajuda nessa questão, né? No mar de outros jogos, e marketing é uma coisa importante, né? É muito difícil você fazer o seu jogo se destacar assim. Então, quando a gente vai num evento brasileiro mesmo, de jogos, e consegue ir lá ver as pessoas que estão fazendo, ver muitos jogos legais. Eu não cheguei aí nos últimos desse ano, né? Eu não sei se vocês foram lá na última Gamescom, ou nessa eu não consegui ir, na do ano passado eu fui. E, poxa, cara, primeiro, todo mundo é muito simpático, a galera é muito acessível, tem histórias muito bacanas e você vê vários projetos legais. Eu sempre saio de lá cheio de panfleto, eu leio todos os panfletos, eu converso com todo mundo, eu sempre acho muito massa essa parte dos eventos. Agora, eu queria encaixar no assunto, né, uma outra pergunta, agora um pouco mais para o lado desprazeroso. Né? A gente falou muito da parte legal, mas eu queria saber de vocês qual que foi o maior desafio durante o desenvolvimento do Alien Strike? Qual que foi a parte ali que vocês acham que foi mais difícil, né? mais cansativa ou mais desanimadora, vamos dizer assim? Se é que teve uma parte assim. Uma decepção, né, Mug, que teve, assim, em algum momento vocês falaram, cara... Nenhuma decepção. Eu queria mais saber sobre qual foi, tipo assim, na visão de vocês, o maior desafio ali, o ponto mais difícil na execução, no desenvolvimento do jogo, sabe? Eu posso comentar primeiro, Jean. Pode comentar. Beleza. Da minha parte, foram 2 processos que, assim, que eu estava comentando. A gente teve, né, o curso, só que o curso atual do professor, ele não tem multiplayer. Então, eu querer fazer essa proeza de jogar 3 jogadores. E aí, o que você tem na internet, foi o que eu falei, ele é muito voltado para online, para ter hub e tudo mais. E aí, a gente queria alguma coisa de player select ali, um Street Fighter da vida, que foi a base que eu fui caçar na internet, né? De aprender o que era a tela de player select, que não é tela de player select, até um outro nome específico, quando é uma coisa ou outra. E aí, eu tive muito problema em relação a isso, porque, que nem eu falei, você tá no evento, aí tem 3 pessoas jogando. Aí o cara tá aqui atrás, aí o cara é largado lá atrás, até ela tava andando. Aí o cara ficava lá para trás até ela seguir com os 2 da frente. É alguma coisa que eu tive que aprender a controlar. Aí se o outro cara tá muito lá em cima, o outro tá muito aqui embaixo,
Aí o cara sumia da tela, a tela comia o cara não conseguia voltar, então eu tive que aprender vários processos de entender essas 3 pessoas tentando jogar ao mesmo tempo, tanto que eu cheguei a fazer 3 ou 4 versões da câmera e da versão multiplayer para ir cobrindo algumas coisas ali, porque alguém descobriu um mini detalhe ali do fundo ali que conseguia bugar a fase inteira, ou chegava a acontecer da câmera andar do nada sozinho lá pra frente e os personagens estavam atrás. Eu falei, cara, mas não faz sentido. Entendeu? E aí isso acontecia em evento. O Alisson, já mandava os áudios, né? Você em voz já. Já, tá com problema aqui, ó. Vou filmar aqui pra você ver. Aí você olhava lá e falei, cara, mas como é que o cara fez isso? Ah, não sei. Aí o que é o pior é se tentar replicar e não ir. Eu replicava, falei, cara, como é que esse cara. Eu fiz igualzinho, e não aconteciam os problemas. Então, assim, o problema maior que eu tive foi essas 2 questões. E aí o que eu acho que é desgastante, que eu acho que é na maioria dos desenvolvedores, e aí até o ponto de você sair de um jogo ou um projeto, né, que você começou ali, ou no Game Jam, você está fazendo particular, e realmente virar um jogo comercial, é o que a gente brinca no curso, você sair dos 80%, que normalmente é o projeto, para completar os 100% ali, é o mais demorado. Porque tem os detalhes do que está acontecendo, tem os detalhes do retorno, tem os detalhes do que o personagem tem que fazer, tem o detalhe, por exemplo, o cara pulou ali, tá saindo fumacinha ou não, se o cara tá dando dash, o que tá acontecendo, feedback do inimigo, feedback do boss. Eu acho que isso a gente levou, um ano fazendo... É o polimento, né? Todo o polimento, porque é o diferencial, tanto que a voz entrou depois. A gente teve uma ideia, acho que não lembro por que a gente decidiu, por causa do Metal Slug, mas a gente não lembra por que a gente decidiu pôr. E aí a gente tinha até pegado uma IA para fazer a voz na época, para a gente poder, porque ninguém tinha onde fazer direito. E aí a gente colocou a voz, o pessoal deu retorno. Falou assim, gostamos, mas tá estranho. Realmente a gente sabe que tá estranho, né? Mas o pessoal gostou do feedback. Eu falei, opa, já é um caminho que a gente começou a fazer. Aí foi um polimento. Aí o Alisson falou, tem o Ricardo, vou tentar falar com ele. E aí, tem um estúdio aqui em Santos que você consegue, a gente consegue gravar. E aí, nesse meio do caminho, a do Brasil fez a dublagem também do Pocket Bravery. E aí a Nutis passou pra gente, falou, a gente conhece um pessoal que faz dublagem e tudo mais, vocês querem conversar com eles? E aí foi que a gente tornou esse, por exemplo, um detalhezinho do jogo final do polimento. A parte do X, por exemplo, que a gente começou a implementar, o efeito do próprio especial do Alisson. Se você joga KOF, você vai pegar a referência do personagem fazendo a entrada do especial do KOF. Então, todo personagem faz a entrada especial do KOF. Então, assim, é um ponto de detalhe que o Alisson teve. Falou, não, eu vou botar isso aqui, ó. Aí tem gente que conhece, na hora o cara pegou na live. Falou, isso aqui é a entrada do KOF. Então, assim, isso aí demorou um tempo absurdo, assim, que aí é cansativo, porque o que acontece? Quando você está desenvolvendo o jogo e está vendo ele fluir, que nem você está criando as fases, você está vendo ele expandir. E aí você chega nessa parte, ele não vai expandir mais, ele vai manter. E aí começa a ficar chato. Você testa, retesta, testa de novo, faz a fase de novo. Eu não aguentava mais jogar a fase, porque eu fiz um God Mod pra mim lá, pra não tomar mais dano, pular etapa, pular checkpoint, fazer umas coisas. Eu você criou? Eu falei, criei, cara, não aguento mais rodar a fase inteira. Vou pular pras etapas que eu preciso ali. E aí, 99 vidas, que a gente botava até em evento pro pessoal testar, a gente tacava 99 vidas lá pro pessoal ficar testando. Então eu acho que é a parte mais chata, porque ela é desgastante, porque você não vê ele sair do lugar. Você vê que ele tem diferença, assim, que nem um exemplo bem bobo que eu dei ideia pro Alisson, quando vem o tiro ali, quando você atira, ela dá uma expandida, sai uma partícula, e aí ela cai a caixa e ela faz igual o Mario, né? Ela dá uma expandidazinha assim. Não tinha nada disso. Ela só caía duro, não tinha nada. Eu falo, então que tal a gente botar tudo isso aqui? Nossa, nossa, ficou legal. Aí você olha um pro outro e fala, não, já era assim, gente. Não era daquele jeitão, nunca vi daquele jeito. E é aí que é o que demora. Eu senti muito isso. Foi essa minha dificuldade, foi a parte do multiplayer por não ter referência. Meu professor ajudou algumas ideias, mas foi uma referência que eu tive que criar, tanto que o Alisson brinca comigo para mim criar um asset. Não, cria um asset pra você e vende na Asset Store lá, que não tem. Porque você não acha pronto para fazer isso. E o jeito que eu consegui criar, eu posso ler, que nem você comentou. Tem 3 players, mas eu posso botar 99 players lá que ele funciona porque ele é adaptado para quantos players precisar colocar lá dentro.
Então, é interessante, essa foi a dificuldade, mas assim, foi ao longo do tempo e a gente foi melhorando, mas eu acho que o maior problema do dev é isso, que é a hora que o cara sai realmente do projeto para um jogo comercial, é esses 20% de polimento ali que você não vê nada acontecendo e não sai do lugar, aí você fica irritado. É o famoso 20% do projeto que toma 80% do tempo, né? Sim, eu concordo com o Jean, porque a parte do multiplayer eu acho que foi um empecilho muito grande, por conta de câmera, de personagem em tela, balanceamento de jogo, teste também. Até para fazer os vídeos de marketing, eu dependia do horário do Jean e da minha esposa me ajudar a jogar, para a gente poder jogar e fazer vídeo, por exemplo. Então, até para testar alguma coisa, eu tinha que esperar o horário de cada um para todo mundo jogar. O Jean lá na casa dele, ele ligava o Parsec, que para jogar em rede, né? Então ele jogava em rede no meu computador para a gente testar o nosso jogo. Então o multiplayer foi um empecilho, e eu digo também o escopo, que nem o Alien Strike eu decidi terminar com o Jean, porque era uma ideia muito legal e era a visão que eu tinha do jogo completo. Então o Jean ele me ajudou mesmo a transformar essa visão completa. Não foi exatamente do jeito que eu pensei, porque nesse tempo eu comecei a mensurar o que valia a pena colocar e também o recurso que ia gastar, né? Às vezes a gente tem muita ideia assim, mas na hora que você vai implementar não funciona tão bem quanto você imaginava. Eu tinha imaginado 14 fases, aí a gente achou melhor cortar isso aí para tipo 9, que está quase 10, que a última fase ela é quase 2 fases, né, numa só. Então, nesse tempo, a gente amadureceu bastante como desenvolvedor. A gente saiu muito da parte de aprendizado para ver o jogo como um negócio. Então, a gente entendeu que a parte técnica a gente domina. Faltou a parte de negócio mesmo, de entender que o nosso jogo é um produto e ele tem que ter um escopo real, tem que ter uma quantidade de roadmap certa, né? O projeto é de 2 anos, então vamos decidir fazer em 2 anos. O Alien Strike foi uma exceção, eu considero uma exceção, por isso que ele levou mais de 5 anos aí para fazer. Eu fico feliz que deu certo, mas eu acho que foi um aprendizado muito grande. E só reforçando o que ele tinha falado sobre os eventos, que vocês também falaram sobre os eventos, eu cheguei a participar de uma Gamescom que o Pocket Bravery estava lá com o Jonathan. Os devs do Pocket Bravery me atenderam, mas eles não lembram. Eu até comentei com eles, vocês lembram quando eu joguei lá? Não. Ali eu me senti muito inspirado, não só por eles, quanto os outros jogos que tinham. Eu lembro do Ghetto Zombies também, que também faz parte da Nutius, eles estavam lá nesse mesmo evento. E o meu jogo, até então, era só eu e o Jean, na nossa caverninha, fazendo. A gente não tinha levado nenhum evento. Então, já comecei a me sentir inspirado. Eu falei, Jean, olha o jogo dos caras aqui, mano. O nosso jogo podia estar num evento assim e tal, não sei o quê. Então, esse ecossistema dev não é só o dev que está lá apresentando. Às vezes você está movimentando outros devs que você nem tem ideia. Então, é muito legal ver que isso tudo se interliga, né? O Mugigost falou dos eventos também, que é legal ver isso, mas o que ele menciona para outra pessoa, às vezes já liga 2 pessoas que ele nem imagina, né? Muito bom. O Pierre, você falou que teve o desafio da câmera para 3 multiplayers aí no local, né? Eu tenho uma coisa para te falar, você vai ter mais desafio ainda, porque assim como você mora no interior e o Alisson na praia, o Mugigost mora em Belo Horizonte, eu moro em São Paulo, e eu quero zerar esse jogo com ele, tá? Então, sim, parceiro. Então, a gente espera que no futuro aí o online aconteça, tá? Você vai ser cobrado brutalmente. Pior que eu já fui cobrado já, viu? A Nuntius vai cobrar você. E é o seguinte, cara, adorei nosso papo aqui, acho que a gente conversou muita coisa, já passamos de 1 hora de conversa aqui, e eu queria dizer que, na verdade, é muito legal ouvir histórias como a de vocês, que tem uma trajetória, tem uma jornada, tem um esforço, é difícil, não é fácil, mas que a gente acredita, vai atrás. E aí eu queria que vocês, se possível, tirando a parte de quanto que vocês tiram para vocês, o esforço, né, o não salário no começo ali, é difícil manter, mas eu queria dizer assim, para um jogo que nem o que vocês desenvolveram, qual mais ou menos é o investimento que vocês tiveram que colocar, seja para contratar alguma coisa, um terceiro, uma voz, uma licença de um software, um pacote de alguma coisa, que vocês mais ou menos acham que sim, que é um investimento mínimo para que você acha que sai de grana para poder fazer um jogo desse chegar na qualidade que ele chegou assim, minimamente, uma média, tá, pessoal? Só para o pessoal que está assistindo também, os outros caras que estão querendo embarcar nessa jornada terem uma noção. E também
sei lá, alguma dica, alguma coisa que vocês possam dar para quem quer começar essa jornada, para quem está no início, para quem tem um sonho igual o de vocês aí de chegar num dia conseguir entregar um game que minimamente seja um projeto completo e que a galera curta jogar ali. Quer começar, Jean? Tem alguma coisa a falar? Quer que eu fale? Tem? Então conversa. Ele ficou em choque do multiplayer online já, tô brincando. Eu já tô pensando aqui, né? A questão dos valores, eu ia falar assim, a gente teve um custo, acho que relativamente alto até, pelo tempo que a gente teve de desenvolvimento. Só que assim, ele é muito, eu acho que assim, é questão de variáveis que você vai ter durante o projeto. Porque, que nem eu falei para você, essa parte do áudio, por exemplo, da voz, foi em torno de que quase R$ 800 mais ou menos, né, Alex, que a gente gastou com o pessoal. Foi mais ou menos isso, né? Eu não lembro agora os valores certinho, mas vamos dizer que seja R$ 1.000, vou arredondar. Então, assim, Eu são acho que R$ 1.000 foi para 1.000 mesmo, que a gente... Só a voz. Então, que a gente gastou do nada, assim, não estava no projeto, não estava no escopo final, só que assim, a gente pensou na ideia maluca, que a gente acabou de falar aí, a gente embarca umas ideias malucas aí no meio do caminho, a gente gostou, colocou para funcionar, o pessoal gostou em evento, e aí deu retorno. Eu falei, puta, a gente vai precisar colocar isso aí no modo mais profissional. E aí, tanto que a primeira voz do Marco era minha. Aí eu fui gravando para poder fazer, né, para poder ajudar, ter voz diferente. E aí, tipo, cara, minha voz não é legal para esse negócio, tem que ter algum negócio, né? E aí a gente gerou toda a ideia. Então, assim, tem que ver o que você. É o que quase todo mundo fala, mas assim, nossa, porque todo mundo fala isso porque é uma verdade. Você tem que pensar no seu escopo. Puta, eu quero lançar o jogo em 6 meses. Tá? O que nem o Mundo falou, o que eu faço? Eu sou programador. Beleza, eu não sei desenhar, não tenho senso de HUD, de game design ali da parte visual da HUD do personagem, que é onde tem as informações, e eu só sei programar. Então você sabe que você vai ter um custo de arte, você sabe que você vai ter um custo com um cara de game design para poder fazer toda a trajetória, a movimentação ali, ou se você um cara de UX, que às vezes você vai precisar de um cara específico para isso, que às vezes você quer um negócio diferente, tipo Puta, esqueci o nome agora daquele jogo lá, que é marcado nas costas a vida do personagem lá. É um jogo bom pra caramba, fugiu o nome agora. Dead Space. Dead Space. Ele não tem HUD. E o cara botou dentro do jogo, cara. É sensacional aquele negócio pra mim. Tem ali tudo ali na arma. Então, assim, você vê que o cara tem puta de um trabalho, todo um projeto. Então, assim, é aí que você vai ter que imaginar. Da onde eu vou sair, que nem eu falei, de um projeto para um jogo comercial. Que nem a gente tem amigos dentro da Aprende Unity com jogos que o cara tava desenvolvendo sensacionais, assim, de ideias, só que eles param nesses 80%. Porque aí você tem que ver a parte de som, que é uma coisa que a gente não se preocupava, e aí a gente teve que se preocupar de última hora, porque assim, a gente imaginou assim, fundo, som do tiro, morreu, tá bom, não precisa de mais nada. Aí o Jonathan falou, ó, escuta aqui. Aí tava numa pedaço da fase, tá escutando alguma coisa? Aí os personagens todos atirando assim. Não, né? Então, cadê o som? A gente falou, putz, né? Só os detalhes. Aí, então, por exemplo, o inimigo verdinho que ele atira uma bolinha, aí ele faz o barulho do vidro quebrando, aí ele tem um som da gosminha saindo. Então, tem toda essa parte sonora que a gente, na hora, não se preocupou. E foi uma coisa que a gente teve que sair correndo atrás também. A Nut Mas vocês não fizeram o Kickstarter, não, né? Aqueles Patreon lá vocês acharam melhor? Não, a gente até pensou em algumas coisas meio parecidas, só que nesse meio trajeto nosso, teve o Trajes Fatais, né? E aí os Trajes Fatais, não sei se alguém conhece a história, o cara fez um Kickstarter lá, ou eu não lembro onde fez certinho, ganhou um dinheiro bom, o jogo nunca saiu, tem que acho que 15 anos já que esse jogo está em desenvolvimento, e o cara levou o dinheiro embora, entendeu? E aí isso aí, na época, estragou todos os devs, tipo, ninguém queria apoiar mais. Tem gerado um estigma com o Catarse ali, né? Isso, Catarse. De vez em quando acontece alguns projetos, assim, não só no Brasil, como estrangeiros também, né? Tem um pessoal que acaba levando um aporte grande e desaparece. E o projeto fica lá e aí o pessoal fica com medo de apoiar, né? Isso acontece mesmo. E aí a gente ficou com medo de fazer isso, o pessoal achar que a gente estava querendo levar o dinheiro, que não ia sair nunca, e porque a gente não tinha um prazo tão pré-estabelecido assim, porque foi o que a gente falou, a gente teve a ideia de 14, a gente diminuiu para 11, aí no meio do caminho a gente jogou para 9 e 10, né, que o Alisson fez uma fase gigantesca na última,
Então, o que eu vejo muito é isso. O custo que você vai ter que pensar é o que você sabe fazer, que é o que você vai te tirar da sua conta. Ah, eu sei só programar. Ok. Ah, puta, mas eu tenho um amigo ali que de vez em nunca faz um desenho para mim. Chama o cara para uma parceria. Às vezes o cara tem vontade também. O cara da música, que é algo assim. A gente conhece o Rafael, tem sobrenome esquisito lá, que ele fez o jogo da Tartaruga novo ali. Tem vários joguinhos assim. Você vai ver todos os jogos recentes indie, tá o Rafael lá. Porque ele abraça o jogo, ele faz a ideia e tá como sócio. Então o que ele faz? Ele, além de ajudar o pessoal que não consegue fazer, e ele abraça até para o próprio trabalho dele. Então, assim, eu penso nisso. O que eu sei fazer? Aí você tira da conta e tudo que você não sabe fazer, você vai ter que botar na conta. Ou você chama algum amigo, o Danilo aí, junto com o Bug, faz um jogo ali, beleza, os dois são programadores. Puta, legal, a programação vai ser super rápido. E o restante? Então é a hora que você vai ter que botar na conta. Porque um jogo de um professor que eu tenho de game design, ele pegou a asset. É um joguinho bacaninha, é bem básico ali, é bem puzzlezinho, só que todo mundo reconhece o asset. Então, assim, o pessoal que gosta, mas quem não conhece da área vai falar, é mesmo igual aquele outro jogo que eu joguei no celular, por exemplo. E a hora que o jogo perde a identidade, e às vezes você perde até venda, né? O jogo pode ser interessante, mas você perde a venda ali por não ter uma arte própria, você não ter um destaque, né, do seu jogo. Então, eu acho que é isso, assim, a gente gastou, acho que se for somar tudo ali, que o Alisson gastou um pouco mais em evento também conta, tá, gente? O negócio, não vai contar, não, evento também conta, o gasto que você tem. Eu acho que a gente bateu 5 mil ali, num gasto de geral, nesses anos, mas é isso, porque a gente, tem evento, tem que fazer banner, tem que fazer cartão, tem que fazer não sei o quê, e aí vai aumentando a proporção e a hora que você esquece, né? Na hora que você está fazendo o seu projetinho ali, e aí você tem essa diferença. Então, acho que é isso. Primeiro você tem que pensar nesse sentido. O que eu sei fazer e o que eu preciso. E aí eu acho que você já começa a ter um norte ali do que você vai gastar futuramente no jogo. Maravilha. Sim, isso mesmo. Caras, assim, eu adorei a nossa conversa aqui, foi um papo incrível. Cara, tem mais coisas que eu queria perguntar para vocês. Vocês falaram de uso de IA, tá? Mas acho que aqui nosso tempo ficou curto e que a galera também curtiu bastante. Quem sabe vocês não voltam aí para trocar mais ideias, fazer de repente uma live no futuro também para tirar dúvida da galera online, ou até com um novo projeto. Vai que vocês querem apresentar um novo projeto aqui também. Então, queria agradecer desde mais. Primeiro ao Mugiguchi por ter encontrado essas duas pérolas aqui, cara. Os caras realmente fantásticos. Cara, dá pra ver que vocês são uns caras muito legais, assim, então parabéns pelo trabalho, parabéns pelo projeto do jogo, e eu queria só dizer que eu desejo todo sucesso para vocês aí, que vocês continuem brilhando e que essa parceria com a Anúncios aí siga firme para chegar nos consoles do jogo de vocês, para mais pessoas acessarem, curtirem, e se chegar aí na plataforma da Nintendo, lá no Bate-Papo Nintendo, com certeza eu vou falar com muita alegria do jogo aí, tá bom? E não sei se o Mugiguchi quer comentar mais alguma coisa, mas... Eu queria só agradecer mesmo, né? A gente estava tocando o canal aqui muito com indicações de jogos indies, mas igual eu falei no início do vídeo aqui, uma das coisas que eu mais queria é mostrar esse lado humano do desenvolvimento de jogos. Fico muito feliz de vocês terem participado aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado também, para voltar aí no futuro. E, de novo, elogiar a história de vocês, muito legal de conhecer. Dar os parabéns novamente, o projeto ficou muito legal mesmo. E olha que eu sou crítico, tá? A galera costuma falar que eu elogio tudo, mas eu não elogio tudo assim, não. O jogo de vocês aí ficou realmente bem excepcional. E eu até uma coisa que eu esqueci de perguntar. O Alisson falou que ele trabalhou na parte dos desenhos. As artes que você fez foram só as pixel arts ou aquelas artes, igual as artes que a gente usou na capa do vídeo aqui, você também fez? Eu fiz também. Excelente, viu, cara? Meus parabéns. Parabéns. Mandou muito bem mesmo. É isso, eu sei. Caras, é isso. Então... vocês querem deixar algum contato, alguma rede social onde a galera pode encontrar vocês, para quem quiser trocar uma ideia, falar de mais coisas aí com vocês, eu posso também deixar o e-mail de vocês aqui na descrição do vídeo também, o que vocês preferem, tá? E é isso. Vocês podem, obrigado pela oportunidade, né? Sempre bom poder falar do nosso projeto e conhecer pessoas da área também. Isso é uma coisa legal de trabalhar com a área de games, porque a gente também consome games. Então, vocês, como consumidores também, a gente faz amizades em comum, né? Então, é muito bom fazer parte desse ecossistema. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade.
E se vocês quiserem conhecer mais sobre os nossos futuros projetos, ou os projetos que a gente tem, acompanha no @Combo Game Studio. A gente está pensando em fazer uma atualização já para o Alien Strike, uma atualização gratuita, além do porte dos consoles que a gente vai estar fazendo pela Nuntius Games. Então tem novidade ainda em torno do jogo, tá bom? Obrigado, Alisson. Eu só queria agradecer pela oportunidade de vocês, até o Renato que passou o contato entre a gente, bacana demais. E aí, acho que foi o Muto que entrou em contato a primeira vez, né? E falou, não, que tal? Eu falei, cara, bora, porque assim, é o que a gente conversa, né? Que nem eu falei pra vocês, aparece em live ali, o cara tem 2 pessoas vendo a live, o cara fica super feliz, o desenvolvedor. Eu falei, cara, eu gosto disso, eu gosto de ter o contato, de saber o feedback. E aí, que nem ele falou, já zerei no hard, tava no final do e-mail lá. Demorei, mas já zerei no hard. E aí, cara, é muito, muito bom esse retorno, agradeço mesmo. E aí, depois, que nem o Alisson falou, a gente tá trabalhando numa DLC gratuita para dar uma expandida no jogo. Não vai fazer as 15, 14 fases que ele queria, mas a gente vai dar uma expandida no jogo. E aí, a gente tá já planejando, a gente tem muita ideia, cara. A gente, no meio do caminho, por exemplo, do Alien, a gente parou 3 ou 4 projetos no meio ali de ideias, né? Porque a gente, ideias aí de desenvolvedor tem um monte, né? Então é bacana, obrigado de novo pelo espaço. E aí tá o @ do Combo Game Studios, e aí dentro dele tem o meu, tem o do Alisson lá, que a gente sempre participa. Então quem quiser mandar mensagem, Instagram, LinkedIn, eu sou bem ativo no LinkedIn lá, até com outros desenvolvedores, eu pego o joguinho do pessoal e explano um pouquinho de game design ali para o pessoal conhecer. Então é bacana esse retorno do pessoal aí, então agradecer. Maravilha. Agradeço mais uma vez a todos e a você que assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado. Deixa aqui embaixo se você assistiu para a gente saber. Combo Game Studio, que a gente já vai saber que você chegou até aqui. A gente se fala no próximo Bate-Papo Indie. Valeu!